destaca muito a importância da relação, de melhorar a relação do porto com a cidade e de se ter um planejamento de desenvolvimento e zoneamento que atenda aos anseios da economia do ponto de vista nacional, mas que não vire as costas para a comunidade local. O planejamento do Porto de Santos, inevitavelmente, ele não é feito de forma estanque. Ele é feito olhando todo o Brasil, tendo em vista que nós estamos falando de 1/3, aproximadamente, da balança comercial brasileira, que depende desse grande ativo, que é um ativo do povo brasileiro. E, portanto, assim, quando a gente trata qualquer terminal, a gente parte de uma estrutura de planejamento nacional, em Santos especialmente, que vem desde o Plano Nacional de Logística, né, passando por instrumentos que são intermediários, né, indo do macro para o micro. A área que será arrendada é de 88 mil metros quadrados e fica no bairro de Outeirinhos, na margem direita do porto. Todas as sugestões serão analisadas pelos órgãos, entre eles a própria ANTAQ. O leilão deve acontecer até o fim do primeiro trimestre de 2022. Na área vai funcionar um dos maiores terminais de fertilizantes do porto. Arrendamento de uma área, a STS 53, ali em Outeirinhos, margem direita do porto, uma área de aproximadamente 88 mil metros quadrados. A ideia, como eu falei aqui, é trazer luz aos fatos e ouvir todas as partes envolvidas. Agradeço, então, de antemão, tanto os professores, mestres e doutores aqui presentes, quanto também as autoridades todas que compõem a mesa, o executivo, na pessoa do Flávio Jordão, como também a SPA e a ANTAQ, também aqui representada pelo secretário, senhor Diogo Piloni. Um assunto assim que realmente nos chama muito a atenção. Eu sou santista, tá? Estou vindo aqui falar como uma pessoa que nasceu nesta cidade, moro nela há 68 anos, aqui estão meus familiares, e que realmente, não sei, me preocupo com a continuidade de ações que estão sendo engendradas. Me traz, assim, muita preocupação determinadas medidas que estão sendo tomadas por pessoas que, com certeza, são bem intencionadas, mas vieram de fora, simplesmente, e colocaram coisas que os senhores verão aí, que, a nosso ver, são realmente assim, bastante perigosas. Fomos julgados à revelia, né? E aí, né, vem um plano, um PDZ, a própria autoridade portuária diz que escutou, ouviu 50 empresas, entidades, mas tudo muito rápido, né? Então, a poligonal do Porto Organizado, né, que terminou aqui e continua terminando, deixando denso, né, essa condição de cargas dentro do município, né, está denso ali. Nós temos que expandir para o fundão, margem esquerda e margem direita do canal, aproveitar mais áreas, distanciar, né, dessa zona urbana, mitigar. E aonde, aí falando como engenheiro, eu vejo, e até perito naval, perito ambiental, eu vejo uma negligência muito grande, né, dos intervenientes aí, da fiscalização. E nós temos a previsão de criação de 60 mil empregos com a implantação do PDZ, diretos e indiretos, dos quais 2.500 são apenas na operação. Empregos que vão ficar definitivamente no porto. Então, por isso a gente tem dito que toda a agenda de implantação do PDZ, muito longe de ser uma agenda de destruição de empregos, é uma agenda de criação de empregos. Pois bem, o STS 53 se insere em todo esse contexto, né? Nós temos em Outeirinhos a visão clara de que ali uma vocação para a movimentação de granéis, né? Nós temos, além do STS 53, a operação ali já de vários granéis minerais e vegetais, inclusive, diga-se de passagem, com descarga direta, a gente já opera a carga de nitrato de amônio, aliás, né, algumas dezenas de milhares de toneladas são movimentadas lá, com todos os cuidados e licenciamentos extremamente rígidos.
aqui na Baixada Santista, onde o Porto de Santos sempre foi um concentrador de carga de alto valor agregado. Tem que se respeitar isso. A vocação do Porto de Santos, onde fala de costimização, sempre foi de container. Logicamente, tem granel também, mas o granel era um número bem menor. Ele inverteu isso. Com esse PDZ, ele, de forma muito arbitrária, sem nenhum tipo de escuta da sociedade, nem tão pouco desta casa, ele inverteu, colocando o Porto de Santos para atender o agronegócio e esquecendo as indústrias paulistas. O que está em jogo aqui é sim empregos, é sim qualidade de vida, é segurança da nossa sociedade santista, que trabalha nesse porto, ganha o seu sustento desse porto, mas também mora na cidade. E essa cidade tem que ser respeitada. É que o debate ele deve ser feito no âmbito técnico, né? Temos visto, né, inúmeras manifestações que só trazem alarmismo e só trazem, criam ou tentam criar pânico na população sem trazer elementos técnicos, né, que justifiquem qualquer tipo de argumentação. E aqui a nossa participação é para trazer os elementos técnicos e fazer a discussão sobre o planejamento. E o fórum correto para isso são participações participações públicas e, principalmente, como o Diogo comentou, a audiência, a consulta pública que está aberta para debater a modelagem do terminal do STS-53. O planejamento portuário, né, e aí o planejamento do Porto de Santos, ele vem, né, ancorado no planejamento nacional, que vem para atender às demandas, né, da região de influência do Porto de Santos. Uma das cargas da região de influência do Porto de Santos, e essa região de influência que se estende até o Mato Grosso, até o norte do Mato Grosso, até o norte de Goiás. Então, uma região de influência bastante extensa. Uma dessas cargas são os fertilizantes. E dentre os fertilizantes, nós temos a carga de nitrato de amônio. Vai ser mostrado agora, ele não saiu da minha cabeça, nem de algum colega meu, nem de um pesquisador individualmente, mas são todos dados coletados em fontes seguras, que são citadas durante a apresentação. Riscos a serem considerados. Quando a gente manifesta ou estuda os nossos fertilizantes, eles têm, na verdade, vários compostos incluídos, estão citados, nitrato de amônio, ureia, enxofre, MAPDAP, etc. e tal. E cada um tem os seus riscos potenciais, não só de explosão, de incêndio, mas também riscos ambientais e riscos toxicológicos. Isso pode ser sumarizado nesse quadrinho, riscos químicos, toxicológicos e ambientais. Nenhum deles está isento. Qualquer um deles que você pega a ureia, tem os 3 riscos, pega o enxofre, tem os 3 riscos e assim por diante. Então, vou passar à frente e vamos onde realmente a coisa vai interessar. Riscos químicos do nitrato de amônio. Muito bem. Dos insumos de fertilizantes, esse é o que oferece maior risco. Ele é classificado como oxidante, porém, em condições muito fáceis de serem atingidas, que uma temperatura de 170 graus, ele deixa de ser um oxidante e passa a ser um explosivo. Aí está a Baixada Santista. Vamos colocar uma explosão igualzinha de Beirute, só 2.750 toneladas. Pouco. Nós vamos movimentar aqui 15 mil toneladas por dia. Todos os dias, 365 dias por ano,
vai ter 15, 20 toneladas, 1.000 toneladas de nitrato de amônio no porto. Ah, não vai ser estocado. Realmente não vai, mas está em trânsito. Tem lá 15, 20 mil toneladas andando. Não está estocado? Não é a intenção, mas está andando dentro do porto. Então, o que acontece? Trazendo 2.750 toneladas para cá e colocando o epicentro em Outeirinhos. Acontece isso aqui. Dados reais da explosão. Reais. Não fui eu que calculei. Isso foi pego em órgãos que, inclusive, mediram terremoto equivalente. Está na mídia, eu posso fornecer todas as fontes para vocês, tá? 2.750 toneladas de nitrato de amônio. Equivalente a 7,53 vezes 10 a 12 joules. Quem é da área de engenharia, da química, enfim, que trabalha com dados técnicos, sabe a magnitude desse número, 753 terajoules. Vamos transformar isso aí numa coisa mais palatável? Equivalente a uma bomba atômica de 1,8 quiloton. Isso aí causou um terremoto de 3,3 na escala Richter. Não estou inventando, é um dado real. Não é algo que o Silvio, ele é contra o nitrato de amônio, é contra isso, então ele inventou um dado. Dado real, dado que ocorreu. Qual foi o impacto disso? Mais de 200 mortos, milhares de feridos, prejuízo de vários bilhões de dólares, destruiu Beirute. E o professor José Manuel, também na fala dele, disse que os fatos falam mais que as versões. Eu trago aqui, vereador Fabrício, além do Líbano, mais alguns fatos que ocorreram com nitrato de amônio. Por exemplo, em Oslo, Noruega, ato de terrorismo, falado aqui, utilizado o nitrato de amônio como terrorismo, houve várias mortes e centenas de feridos. Texas, Estados Unidos, 15 mortes, 160 feridos, além de Beirute, eu estou falando. Texas, Estados Unidos, 581 mortes, com 2 aviões, com a queda de 2 aviões, acidente que envolveu nitrato de amônio. 1921, lá atrás, Alemanha, 561 mortes, e milhares de feridos. Falado aqui pelo Jeffer, Tianjin, China, 173 mortes, centenas de feridos. Oklahoma, Estados Unidos, 168 mortes, centenas de feridos, ataque terrorista com a utilização do nitrato. Inglaterra, 108 mortes, uma explosão de 150 toneladas. Eu estou aqui omitindo os anos aqui, mas para ganhar tempo. França, 31 mortes, 300 toneladas. Indonésia, 202 mortes, centenas de feridos, ataque terrorista com a utilização do nitrato. Enfim, e aqui na Baixada também já houve casos. Por exemplo, aqui um vazamento de amônia no porto fez com que a CETESB interpelasse, até multasse a Ultrafértil na época, e, se não me engano, também na área continental teve um caso de vazamento de amônio, que eu também presenciei quando eu trabalhei na Ultrafértil, lá de Araucária, um vazamento de amônio que tivemos que evacuar a fábrica às pressas. E não há, secretário, não há nenhum tipo de EIV que vá compensar as vidas que poderá, com um acidente como foi relatado com os técnicos, que possa compensar vidas. Nós não temos que ter fertilizante concentrado. A costimização é importante para a container. Costimização de carga perigosa é muito risco no local só. Carga perigosa tem que ser segregada na forma que não haja essa concentração de risco no mesmo espaço. Se acontecer qualquer sinistro, não há plano de contingência que possa evacuar a área em tempo hábil para poder salvar a sua população. É alarmista? Não, é realista. Nós temos que ser realistas. O professor Áureo e o professor Eduardo já expuseram bem isso. Vamos antecipar e colocar o problema longe, onde que, se caso ele aconteça, apesar da baixa possibilidade, caso ele aconteça, os impactos para o que é mais importante para nós, que é a vida, acima de qualquer capital de investimento, etc. e tal, a vida vai ser salvaguardada. Um trabalho publicado em 2014
O título é Lições para se aprender nos últimos 100 anos de acidentes com nitrato de amônio. Então, engloba várias coisas e dá várias sugestões. Parece que foi feito a propósito. Depois eu dou a referência para vocês, quem quiser, eu dou meu e-mail, aí eu passo essa referência. Uma referência publicada num Hazard Material Journal of Hazard Materials. É um badalado aí no cenário mundial. Eu passo a referência para vocês. Lá diz, de uma maneira muito feliz, o autor fez um trabalho muito feliz, que primeiro ele enumera os riscos, depois ele põe sugestões, 10 itens, que deveriam ser cumpridos pelos órgãos governamentais, pelos órgãos normatizadores, pelos usuários dos produtos, pelos empresários que estão pretendendo fazer alguma coisa, só que foi 6 anos antes de Beirute, e acabou acontecendo Beirute. Ou seja, a existência da tecnologia não está atendendo a sua principal função, que é salvar vidas. Os senhores têm nas mãos uma grande chance de mostrar que Santos, que tem tradição na política, que tem tanta história espetacular, que foi berço de resistência da democracia, berço de resistência da boa política desse país, que saia disto mais forte do que entrou. Depende, sim, de uma prática de nós não deixarmos fazer nada que não seja do interesse da cidade. Princípio da prevenção. Acabou. O terminal STS-20, um terminal que foi licitado para fertilizantes na mesma região, vencido pela Hidrovias do Brasil, está em processo de licenciamento. E, dentre as cargas com intenção de serem movimentadas, está o nitrato de amônio. E até agora não houve licenciamento e o terminal continua sendo implementado, isso não tem problema. A legislação municipal no plano diretor torna desconforme essa atividade de fertilizantes nesse local. Está lá no artigo 8º, parágrafo 20, fomentar ações de proteção da população contra impactos ambientais causados por atividades portuárias poluentes, especialmente transporte, armazenamento e manuseio de granéis sólidos e líquidos, perigosos ou não, que podem trazer grande desconforto, riscos ambientais e à saúde pública. O seu secretário, Diogo, ele coloca que a portaria 61, ele vai dar a lógica da autonomia do plano do PDZ e do plano mestre. Que lógica é essa? Onde a portaria 61, ela agride diretamente o Pacto Federativo, ela é inconstitucional, seu Diogo. A portaria 61, ela vai dar em si, ela vai sobrepor os planos diretores das cidades, também de Santos, vereador. Isso é inconstitucional. Eu gostaria de me ater aqui até as frases do secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, e realmente eu concordo com ele de que PDZ é necessário, PNL é necessário, Masterplan é necessário, mas mais do que nunca são necessários os ajustes. Tudo acontece na cidade, tudo acontece aqui. Nós estamos aqui a poucos metros do porto, poucos metros mesmo, e alguns ajustes. Mesmo que os planos existam, que as direções estratégicas existam, são necessários ajustes. Temos uma preocupação a mais também aqui, que é com relação ao terminal de passageiros também. Somos entusiastas de uma mudança do terminal de passageiros para o Valongo. Isso, se acontecer, é maravilhoso para a cidade, mas ainda está no campo das hipóteses, né? A gente sabe que é concreto, já existe aí um andamento para que seja feito dessa forma, mas o imponderável pode acontecer, a gente pode ter uma série ainda de entraves que isso não aconteça. E um terminal de fertilizantes naquele local pode vir a inviabilizar também o terminal de passageiros. Então, esse é um outro ponto também, além dos riscos, que é o mais importante, é trabalhar com as vidas da nossa cidade, esse é o ponto número 1. Tem também a questão econômica, como eu coloquei aqui, o impacto social que causa, por exemplo, que causaria a gente perder um terminal de passageiros hoje aqui, e essa é a única certeza que nós temos, que caso venha se concretizar um terminal de fertilizantes também desse, a gente corre um risco muito grande de ter aí a perda de um terminal de passageiros que é tão importante. Não nos preocupa o desenvolver. Desenvolver é bom. O Porto de Santos, ele nada mais faz do que sustentar as nossas vidas, né? Nós precisamos ter ciência disso.
Agora, todo o critério que foi colocado aqui, o que eu sinto falta hoje aqui é das entidades técnicas, porque são elas que vão nos dar a garantia. Não é a nossa fala apaixonada que vai dar a nossa garantia do não ou do sim. Isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o resultado desses exames técnicos, dessas entidades. Então, o apelo em nome da OAB que nós fazemos aqui hoje é que, com a máxima urgência, o acesso a essa documentação seja disponibilizado, porque se você entrar agora no link da ANTAC, da consulta pública, você não consegue, de imediato, ter acesso a essa documentação. Você tem que pesquisar lá dentro das audiências, você vai na parte da transparência, no acesso, e você tem que buscar quais são esses documentos, e eles muitas vezes não estão lá. O que nós não queremos na cidade, é trocar aquilo que vem funcionando. Por exemplo, eles falam aqui, um discurso mais fácil de ser aceito numa cidade, quando você chega, nós vamos criar empregos, nós vamos gerar 60 mil empregos. Todo mundo fica contente e bate palma. Mas eu quero saber aonde. Um depósito de fertilizantes a céu aberto, numa pera de mentira, que a pera, conceitualmente, como funciona como pera, não será uma pera nunca. Vai ser um depósito de fertilizantes a céu aberto, vai substituir um terminal de contêiner que gera 1.500 empregos. E aquele depósito vai gerar quantos empregos? 10? É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. O resto é conversa fiada, pode acreditar. É conversa mole. Vai tirar um terminal que está lá, 1 não, 2. Vai tirar 2.500 empregos para botar 10. Que vai jogar com o trator, vai ser um depósito. Então, isso eu estou falando em termos de emprego. Qualidade de vida, vamos falar de qualidade de vida? Você acha que um depósito de fertilizante a céu aberto, numa área densamente povoada, do lado do terminal de passageiros, que movimenta 1 milhão de passageiros ano, no terminal do Concais, ou ali aqueles condomínios todos que tem no Macuco, e tudo aquilo, Vila Nova, Paquetá, Estuário, Ponta da Praia, vai melhorar a condição de vida dessas pessoas? Lógico que não. A minha fala aqui está calcada numa fala bíblica. Deus não leva em consideração o tempo da vossa ignorância. Depois da fala que o professor Áureo colocou aqui, os professores colocaram aqui, a Câmara Municipal de Santos, professor Pacilo, não pode se ocultar, não pode negligenciar o que foi colocado aqui pela ciência.